Pensa rápido na palavra bruxa. Qual a imagem que vem à cabeça? Provavelmente um chapéu pontudo, uma vassoura, um caldeirão, né? Essa figura tá no nosso imaginário. Mas olha, a verdade histórica é completamente diferente. E hoje a gente vai desmascarar quem foram as verdadeiras vítimas da caça às bruxas. Então, olha só que contraste. De um lado, o mito, a fantasia. Do outro, uma realidade bem brutal. As pessoas que foram perseguidas não tinham nada de sobrenatural. Eram, na verdade, curandeiras, gente que entendia de ervas e remédios naturais, parteiras que ajudavam a trazer crianças ao mundo, e muitas viúvas, mulheres que, sem um marido, ficavam meio à margem da sociedade. Eram pessoas comuns, e é isso que torna essa história tão assustadora. Para a gente entender de verdade essa perseguição, o primeiro passo é derrubar alguns mitos. E vamos começar pelo tamanho da tragédia. Os números que a gente ouve por aí costumam ser bem exagerados, mas na verdade, sem exagero nenhum, já é chocante o suficiente. Então a grande pergunta é essa, né? Qual foi o custo humano disso tudo? Quantas vidas foram realmente perdidas nesses séculos de histeria? A resposta para essa pergunta diz muito sobre como a história pode ser distorcida com o tempo. Esse é um número que muita gente já ouviu. 9 milhões. É um número gigantesco que se espalhou tanto que virou quase uma verdade na cultura popular. Mas, como a gente vai ver, a realidade, ainda que muito trágica, é bem diferente. E, historicamente falando, esse número simplesmente não se sustenta. A realidade, segundo os estudos mais sérios de hoje, aponta para um número que fica entre 40 e 50 mil execuções num período de uns 300 anos. É importante a gente pensar nisso. É um número bem menor que 9 milhões, claro, mas ainda assim é uma tragédia humana gigantesca. Cada um desses números era uma vida, uma história interrompida. Agora, olha só que interessante quando a gente analisa quem eram essas vítimas. Embora homens também tenham sido acusados e mortos, a perseguição foi esmagadoramente contra as mulheres. Elas foram de 75% a 80% do total de vítimas. E isso não foi uma coincidência, tá? Foi algo sistemático. Tá, mas como se chega a esse ponto de loucura? Foi uma combinação de fatores, uma verdadeira receita para o desastre. Pensa comigo. Uma crise no clima, a chamada Pequena Era do Gelo, que acabou com colheitas e trouxe fome. Soma isso às guerras religiosas da Reforma Protestante. Adicione umas pragas e mais fome. E para dar a liga em tudo isso, um profundo desprezo pelas mulheres, uma misoginia que já existia na sociedade. Era a tempestade perfeita para achar bodes expiatórios. E essa misoginia toda ganhou até um manual. Um livro chamado Maleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, de 1486. Esse texto basicamente oficializou o ódio. Ele dizia que as mulheres eram mais fracas na fé, mais carnais e, por isso, eram um alvo fácil para o diabo. O livro ensinava como identificar, julgar e punir uma bruxa. Foi um verdadeiro veneno que se espalhou pela Europa. Agora vamos para o caso mais famoso de todos, para ver como essa paranoia toda explodiu de forma super concentrada e mortal lá na América colonial. Salem não foi o maior, nem o primeiro, nem o último episódio de caça às bruxas, mas o drama que aconteceu lá transformou o lugar num símbolo muito poderoso. E a história em Salem começa com a acusação a 3 mulheres que viviam totalmente à margem da sociedade. Tituba, uma mulher escravizada de origem indígena, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma viúva idosa que vivia meio isolada. Eram os alvos mais fáceis, as pessoas com menos poder para se defender. O que choca em Salem é a velocidade com que tudo aconteceu. Olha só, em janeiro, umas meninas começam a ter uns ataques estranhos. Em fevereiro, pronto, já temos as primeiras acusações. Em junho, a primeira pessoa é enforcada. Em questão de meses, a comunidade inteira mergulhou num frenesi mortal, que só foi parado em outubro. Tudo isso em menos de um ano. O ponto central é que o sistema legal era uma armadilha sem saída. Uma acusação bastava, e o tribunal aceitava o que eles chamavam de evidência espectral. Sabe o que era isso? Alguém chegava e falava que tinha sonhado com o espírito do acusado o atormentando. E pronto. Como alguém se defende de uma acusação feita por um fantasma? Não tem como. A única chance de sobreviver era confessar, dizer que tinha um pacto com o diabo e acusar outras pessoas. Se a pessoa negasse, o destino era a forca. No final, o saldo de Salem foi de 25 mortes. 19 pessoas foram enforcadas, 5 morreram nas péssimas condições da prisão e um homem, Giles Corey, foi esmagado até a morte por se recusar a ser julgado. Uma mancha terrível na história dos Estados Unidos. Mas é fundamental a gente entender que Salem, com toda a sua fama, foi só um pequeno capítulo.
A verdadeira escala da caça às bruxas aconteceu na Europa, numa tragédia que durou séculos e que foi muito, mas muito diferente de uma região para outra. Esse gráfico mostra bem essa diferença. Olha que disparate. Na região da Alemanha, a gente está falando de mais de 25 mil execuções. Foi o epicentro da fúria. Aí a gente compara com a Suíça, com 4 mil mortes, e depois com a Irlanda, onde só existem 4 casos registrados. A febre da caça às bruxas claramente não atingiu todo mundo com a mesma força. E até o gênero dos acusados variava. Na Inglaterra, mais de 90% das vítimas eram mulheres, bem naquele padrão que a gente já viu. Mas olha que curioso o caso da Islândia. Lá, o cenário se inverte completamente. Quase 90% dos acusados de bruxaria eram homens. Isso nos mostra que, embora a misoginia fosse um motor poderoso, cada lugar tinha suas próprias paranoias e dinâmicas sociais. E para dar um rosto ao fim dessa era terrível, a gente tem a história de Anna Gold. Ela foi executada na Suíça em 1782 e é conhecida como a última bruxa da Europa. A acusação oficial foi que ela enfeitiçou a filha do patrão. Mas hoje, a história mais aceita é que ela teve um caso com ele, um homem poderoso, e foi silenciada para abafar o escândalo. A execução dela, já tão tardia, causou uma baita indignação na época e marcou o fim simbólico desses julgamentos. Certo, mas e o que fica disso tudo? A caça às bruxas deixou feridas profundas, claro, mas também deixou um legado cultural e político que dura até hoje. A expressão caça às bruxas virou uma metáfora poderosa para perseguição e injustiça. O dramaturgo Arthur Miller, que escreveu a famosa peça As Bruxas de Salem, sacou isso perfeitamente. Para ele, a tragédia não era só sobre fanatismo. Nas palavras dele, era uma manifestação perversa do pânico que acontece quando a sociedade sente que o equilíbrio está mudando, que as pessoas estão buscando mais liberdade. Ou seja, uma reação violenta a um mundo em transformação. E o Miller não estava escrevendo só sobre o século XVII. Ele usou a história de Salem como uma grande metáfora para falar da perseguição anticomunista que estava rolando nos Estados Unidos nos anos 50. E foi a partir daí que o termo caça às bruxas entrou de vez no nosso vocabulário, para descrever qualquer tipo de perseguição baseada em acusações falsas e histeria coletiva. E isso nos traz direto para os dias de hoje. A gente não tem mais forcas e fogueiras, mas tem redes sociais, linchamentos virtuais e a cultura do cancelamento. A humilhação pública agora acontece online. Então a pergunta que fica é: como as caças às bruxas se manifestam hoje? E mais importante, quem são as bruxas do nosso tempo?